máquina rosa aqui, ó. Que também é muito importante, né? A forma que eles fizeram. Que simularam o nascimento de Cristo, que é muito importante isso aqui, ó. Isso aí é o Espírito Santo, é o Brasil bem evangelizado, né? Quem aqui não conhece a história de Cristo no nosso Brasil? Está muito bem evangelizado, muito bem pregado, distribuído. Isso aqui foi um fato real que aconteceu. Nasceu Cristo Redentor, a manjedoura. Hoje ele vive e reina para todo sempre, é o Cordeiro. Que simboliza os 3 reis magos que trouxeram presente. Isso aqui é fantástico. É incrível isso aqui. Incrível essa obra aqui.